Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos explorando a dádiva do descontentamento. A passagem de hoje é o Salmo 106, versículos de 18 a 25. Os perigos do descontentamento. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adotaram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Vamos nos aprofundar na palavra? Nesta semana, estamos explorando a dinâmica do descontentamento. Temos nos perguntado por que sentimos descontentamento e se o descontentamento pode ter algo de valor a nos ensinar. O cerne da questão é a crença de que, embora o descontentamento às vezes possa levar ao pecado, o desejo por trás dele é bom e nos foi dado por Deus. Ou seja, o desejo é bom, mas a forma como o satisfazemos nem sempre é. Portanto, precisamos ser honestos quanto a isso. Há valas perigosas no descontentamento. Quando nosso caminho passa pela insatisfação, podemos cair em tentações. Esses perigos são todos os que já conhecemos: amor ao dinheiro, obsessão por posses, ciúme e inveja. Aquela velha e conhecida palavra que o 10º mandamento proíbe: a cobiça. O pregador Charles Spurgeon disse certa vez: o povo de Deus pode gemer, mas não pode resmungar. Gemer e resmungar são duas respostas possíveis ao descontentamento. Como cristãos, gememos porque esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Mas, como seres humanos, podemos ser tentados a resmungar ou murmurar. No Antigo Testamento, o povo judeu sucumbiu à murmuração. Enquanto vagavam pelo deserto, eles ficaram com raiva, frustrados e descontentes. Deus os estava conduzindo à terra prometida, e eles ansiavam por ela. Mas seu anseio se transformou em murmuração. Os versos 24 e 25 da passagem que lemos dizem sobre o povo: também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Observe como está escrito: queixaram-se em suas tendas. Eles não murmuravam às claras, eles o fizeram em silêncio, em particular. Isso nos lembra como o Espírito de Deus conhece perfeitamente as intenções de nosso coração. O pecado que pensamos estar escondido é conhecido pelo Senhor. O povo ali alimentou seus rancores queixando-se de Deus, em vez de buscar a presença do Senhor com gemidos e reverência. Assim como eles, nosso anseio pode se transformar em ressentimento e nosso gemido em murmuração. Na tenda particular de nosso coração, podemos ficar com raiva de Deus, em vez de clamar a Ele por alívio. Endurecemos nosso coração quando deveríamos falar com o Senhor e abrir nossos ouvidos para ouvi-lo. Que possamos hoje abrir nosso coração na presença de Deus em confissão e lamento, deixando de lado as queixas do descontentamento e confiando os anseios da nossa alma ao Pai bondoso que nos ama. Reflita e ore comigo. Ao nos dizer para não murmurar, a palavra de Deus não está negando que passaremos por situações profundamente dolorosas e desafiadoras, mas sim que nós devemos confiar em Deus e buscá-lo nestes momentos. Você se lembra de momentos em sua vida que se deixou ser levado pela murmuração, assim como o povo de Israel? Peça a Deus para te fortalecer para passar por fases difíceis de uma maneira que honre a Ele. Vamos orar. Pai querido, venho hoje em Tua presença pedir que me fortaleça para escolher o lamento santo e resistir à murmuração. Inunde meu coração com esperança para continuar trazendo minhas necessidades e desejos a Ti. Encha meu coração de fé
para confiar que o Senhor satisfará a cada um deles em seu tempo. Aproxima-me de ti enquanto espero no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao Caminho pela Bíblia de hoje. Acompanhe atentamente as palavras de Jesus em Mateus 18, de 7 a 9. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Na passagem que acabamos de ouvir, Jesus está fazendo um alerta sobre a necessidade de agirmos com firmeza quando o assunto é nos manter afastados do pecado. De forma figurada, Jesus afirma que é melhor amputar algumas áreas de nossa vida antes que as seduções do pecado acabem por produzir morte em todo o nosso ser. Em maior ou menor intensidade, todos lidamos com áreas nas quais precisamos ser aperfeiçoados. Todos temos pontos fracos em nosso caráter. São aquelas dimensões da nossa vida que precisam estar sob constante vigilância para que não prejudiquemos o nosso próximo e nem entristeçamos o nosso Deus. Tudo começa a ficar complicado nessas áreas de fragilidade, quando fazemos pequenas concessões, relativizando aquilo que deveria ser considerado absoluto. Nossa natureza frágil está o tempo todo nos chamando a negociar e tolerar só um pouquinho coisas prejudiciais a nós mesmos e ao nosso semelhante. Quando percebemos, essas pequenas concessões já se transformaram em vícios e hábitos destruidores. Segundo Jesus, precisamos ser radicais cortando qualquer conexão que um hábito pecaminoso possa ter com a nossa vida. Essa verdadeira cirurgia acontece quando assumimos claramente as nossas fraquezas e adotamos uma postura humilde, reconhecendo que não somos invencíveis quando o assunto é o pecado. Uma vida de liberdade plena, sem vícios e sem qualquer tipo de dependência com relação ao pecado, muitas vezes precisa começar com atitudes radicais. Que áreas de sua vida estão precisando de uma atitude radical? Quais hábitos, crenças, relacionamentos e padrões de pensamento precisam ser imediatamente amputados para que possa viver mais plenamente no Senhor? Você pode orar agora mesmo e confessar a Deus sua necessidade de deixar para trás o que só te traz morte. Peça e Ele te ajudará. Olá, eu sou a Cassiane. Seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionadas aqui no Glorify. No capítulo 12 do Evangelho de 2 Mateus, encontramos os fariseus com o intuito de acusar e matar Jesus. Ao fazer o bem e curar no sábado, eles questionaram: é permitido curar no sábado? Insistindo em encontrar motivos para acusar e prender o Senhor. Jesus, com toda a sua sabedoria, sabia exatamente o que responder a cada uma das acusações e ainda deixou para nós o ensino de que é permitido fazer o bem todos os dias. Assim, mesmo no sábado, ele curava e operava diversos milagres a todos aqueles que precisavam. No mesmo capítulo, Jesus nos adverte sobre o homem bom e o homem mau e o fruto de suas obras e de suas palavras, dizendo: eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Que possamos pedir ao Pai por uma sabedoria divina para sermos como Jesus. E sabemos quando devemos falar e quando devemos nos calar. Ao falarmos, que sejamos sábios em relação à escolha das palavras para proferir bênçãos e não, nunca, maldição. Que assim façamos o bem e nunca o mal.